É outro monstro do rádio, né? O Zaidan também é uma figura que sempre marcou a minha carreira. Eu sempre segui o Zaidan como homem de rádio e ele é um dos principais radialistas que eu também tenho como referência. Mas acho que é indiscutível, né, o Zaidan. O Zé Paulo se confunde com a história da Rádio Bandeirantes e ela se divide antes e depois dele. Vai continuar, porque, claro, a vida continua, mas não vai ter ninguém igual o Zé para trabalhar aqui e ocupar esse microfone com a capacidade, com a desenvoltura, com a condição genial que ele sempre teve de fazer rádio, né? A gente que gosta de rádio, e eu repito, eu prefiro 10 mil vezes o rádio do que televisão, né? Para a gente que gosta de rádio, era a mesma coisa que você vê um Messi, um Pelé, um Maradona jogar bola. Se eu ouvir o Zé Paulo, era mais ou menos isso no rádio. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Datena. Me perguntaram hoje, Datena, sobre o Zé Paulo. Eu acho que, além de personificar a Rádio Bandeirantes, além de personificar especificamente o Gente, né? Ele era a personificação do jornal Gente, ao lado do Salomão, aliás, um trio, ele, Salomão e Joemir, um trio de cinema, né? Mas eu acho que a maior marca e a maior herança e a maior referência para outros jornalistas é o seguinte. Eu notava, Datena, nesses tempos, se você acompanha isso de perto e você sofre isso também, o debate político no Brasil, ele é indigente, não é? Ele está num nível de pré-primário. Então, quando um jornalista, quando as pessoas não conseguem rotulá-lo, quando as pessoas não conseguem dizer ele é isso ou é aquilo, elas ficam perplexas. Porque nessa infantilidade, nessa indigência do debate político brasileiro, as pessoas imaginam que você é A ou B. Você não pode tratar A e B com os mesmos critérios. E é isso que o jornalista deve fazer. Jornalista não é porta-voz. Não é porta-voz de Bolsonaro, não é porta-voz de Lula, não é porta-voz de Gilmar Mendes, não é porta-voz de grupo econômico, de banco. Jornalista deve necessariamente trabalhar com independência. Você vai discordar do que ele fala, você vai concordar com o que ele fala, ele pode falar bobagens, ele pode falar coisas excepcionais, maravilhosas, mas ele tem de falar o que ele pensa. Fora disso não é jornalismo, é trabalho de press release, é porta-voz, não é? E o Zé Paulo nunca foi porta-voz de ninguém. E nestes tempos, repito, de indigência no debate político brasileiro, muita gente ficava perplexa com o fato de que não conseguiam rotular o Zé Paulo, não é? E aí, se ele eventualmente elogiava o Bolsonaro, vinha aquele carimbo idiota, fascista. Se ele elogiava o Lula, vinha o carimbo idiota, comunista. Não é? Não, ele era jornalista. Ele descia a ripa em todos eles e elogiava quando concordava. E é isso que cada um de nós tem obrigação de fazer como jornalista. Eu fico satisfeitíssimo porque vejo o seu trabalho na televisão, ouço o seu trabalho no rádio, e o meu trabalho, e o trabalho de outros colegas, e fico satisfeitíssimo, Datena, que ninguém consegue nos rotular, porque nós não somos porta-vozes de ninguém. Nós não estamos aqui para defender A ou B. Nós estamos aqui para dar opinião, para apontar problemas, para fazer críticas. E não somos dependentes nem da nossa própria posição, porque se nós entendemos daqui a um mês que estamos errados, vamos corrigir a nossa posição. Então, o Zé Paulo personificava essa independência, não é? As pessoas não conseguiam rotulá-lo. Isso é muito bom. Isso é um atestado de grande jornalismo. Então, além de personificar o Gente, além de personificar o Pulo do Gato, e além, de modo mais amplo, de personificar, de certa maneira, a Rádio Bandeirantes, o Zé Paulo personificava o que é o verdadeiro jornalismo, independência. Você podia discordar ou concordar, mas não rotulá-lo e nem enxergar no trabalho dele qualquer intenção oculta. Ele não era porta-voz de ninguém. E acho que todos nós, que não somos porta-voz de ninguém, devemos tomar isso como um mote. Um mote.
não dá para ser jornalista sendo porta-voz. E você, Datena, que não é porta-voz de ninguém, também pode se orgulhar disso. E o Zé Paulo personificava essa condição de jornalista independente. Pois é. No mesmo programa, eu acabei entrevistando o Dória. Eu tentei colocar o Dória conversar com o Bolsonaro, porque eu sempre achei que esse maldito vírus, que levou inclusive a vida do Zé, ele tem que ser combatido de uma forma apolítica. Você não pode politizar o vírus como fizeram. Não é? Você não pode aumentar as diferenças que existem no Brasil de ideologia por causa de uma doença que está levando vidas e mais vidas e vai levar muito mais. Então eu tentei fazer um encontro do Dória com o Bolsonaro. Eu entrevistei o Dória durante uns 15, 20 minutos e o Dória falou, não, eu converso com o presidente e tal. E assim foi. E aí o cara falou assim, olha, tem um monte de cara ligando aqui dizendo que você é comunista. Como se o Dória passasse perto de ser comunista, né? O Dória nunca nem passou perto de ser comunista. Mas nessa polarização, porque eu tinha entrevistado o Dória, eu era comunista. Logo depois, meia hora depois, exatamente dentro daquilo que você falou, eu entrevistei o Bolsonaro. E o Bolsonaro já respondeu meio que diferente, ó. Não, Datena, olha, eu sinto que esse cara aí mesmo, apesar de ter usado meu nome aí e tal, mais brigou do que praticamente aceitou. Aí o Datena é fascista, é reacionário, porque Exato. ele é bolsonarista, é de direita. Então, o negócio é o seguinte, velho, é exatamente isso que você falou. A gente tem que entrevistar quem está no foco da notícia. Não interessa se o cara é de esquerda, direita, centro, né? E o Zé fazia isso muito bem. E as pessoas ficam pés da vida, porque a gente nem ganha dinheiro com isso, a gente ganha dinheiro com o nosso trabalho, mas não ganha um tostão além do que nos paga a nossa empresa, porque tem muito picareta que ganha com isso, se aliando a governos, né? Tem cara que não resiste a uma investigação, porque leva a bola mesmo de políticos e daí por diante. A gente não, a gente passou a nossa vida inteira só tendo o dinheiro do nosso trabalho. Por isso nós temos uma coisa chamada independência. Independência é o que mais tinha o Zé. Ele falava aquilo que pensava, aquilo que queria, do jeito que gostava, do jeito que queria e pronto, acabou. Se gostasse, gostasse. Se não gostasse, fim de papo. Ele dava a opinião dele e é assim que a gente faz. Mas, Aidan, essa é uma perda inestimável.